muito bem-vindos, senhoras e senhores de todas as idades. Me chamo Wilker, sou psicólogo e criador do canal Subjetividade Objetiva, que tem como intuito, novamente como nome próprio, já diz, pegar temas subjetivos e abordá-los de um modo objetivo. Então, hoje eu escolhi um tema para ser abordado muito pertinente ao meu ambiente profissional, que é o ambiente clínico. Então, assim, iremos abordar de uma maneira breve para que quem esteja assistindo esse vídeo possa ter uma noção satisfatória de como funciona a psicoterapia, tá? De primeiro momento, vamos abordar um estereótipo que muito provavelmente todos vocês já devem ter escutado. Ah, eu não vou pro psicólogo porque eu não sou maluco, que eu não sou doido, que blá, 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 blá. O primeiro erro tá aí, tá? Até porque a gente precisa entender o conceito de psicoterapia com o conceito de saúde. Fazendo uma similaridade, para ficar mais claro, mais as mulheres que os homens, nesse caso, de acordo com as estatísticas, as mulheres cuidam mais da saúde do que os homens. Isso é um fato, ok? Mas de um modo geral, para cuidar da saúde na teoria, o que é preciso você fazer? Você se alimentar bem, você fazer exames de rotina, pelo menos uma vez no ano. Então, assim, a parte da psicoterapia está presente no quê? Na saúde mental. A saúde mental, ela vai além da questão focal. Eu, por experiência própria, acho que meus amigos de profissão concordam, 99,9% dos pacientes que a gente atende, cara, chega no consultório com uma demanda emocional muito grande, muito elevada, né? Num estado de sofrimento que precisa realmente de bastante atenção, tá? Mas terapia não funciona só para quando você estiver passando por um momento conturbado na sua vida. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Psicoterapia também funciona de modo preventivo, para autoconhecimento, tá? Então, primeiro ponto é aí. Segundo ponto, meus senhores, entendam a nossa espécie, Homo sapiens, como uma espécie que se desenvolve de 3 modos, tá? Bio, psico, social. Ou seja, o que quer dizer essa palavra? A gente se desenvolve de modo biológico, ok? Nosso organismo muda, conforme o tempo passa, nossa fisiologia muda, enfim, tudo aquilo que vocês já devem saber também. Biologicamente, ok? Primeiro tema. Psicologicamente, o segundo, ok? O que significa psicologicamente? Percepção, tá? Pensamento crítico. Tudo isso que envolve aprendizagem e adaptação, inteligência, ou múltiplas inteligências, como, né, a gente quiser abordar, é o segundo ponto, ok? E social, né? O que significa o social? Que a gente precisa se relacionar com o indivíduo. A gente precisa disso para se desenvolver. Não há ser humano que se desenvolva sozinho. Vou fazer até um adendo pessoal para vocês também. Eu, pessoalmente, também tenho muita dificuldade de me relacionar com meios sociais, ok? De novo, quem me conhece de perto sabe disso, né? Mas, enfim, a gente precisa disso para o nosso desenvolvimento. A gente precisa conviver em sociedade para o nosso desenvolvimento. Então, você gostando disso ou não, o planeta que você está, meu caro, ele vai exigir de você isso.
tá? Para tudo. Estou falando para você construir família. Estou falando para você em questão de trabalho, em questão de estudo, para tudo. A gente não se desenvolve sozinho. Esse é o primeiro ponto e essa é a primeira verdade. Partindo disso, o ambiente clínico, o que ele envolve, né? O primeiro ponto seria: não há terapia funcional que tenha uma probabilidade de satisfação só na clínica. Isso eu, inclusive, falo para os meus pacientes. A terapia, o que a gente aborda na clínica, ela é muito importante, mas ela vai valer mesmo se você consegue executar isso lá fora. Ah, mas o que seria executar isso lá fora? Meus amigos, não há ser humano igual. A gente funciona de modo diferente. A gente sente de modo diferente. Um sentimento que é denominado do mesmo modo. Quer um exemplo? Me digam, ou na verdade façam esse experimento. Peguem 3 pessoas do ciclo social de vocês e perguntem a elas o que é o amor, por exemplo. Muito provavelmente cada uma vai trazer como percebe, como sente o amor de um modo. Entende? Então, há sim uma distinção, né, para sentimentos com a mesma nomenclatura e que tem aquele conceito de uma mesma finalidade, mas são sentidos vivenciados e percebidos de maneiras singulares, tá? O que isso implica no ambiente clínico? Para desconstruir algumas, né, noções que a sociedade tem, de que o psicólogo tem um manual lá, onde ele abre e ele vê como se cuida de cada tipo depressão sempre se cuida assim. Não tem nexo isso, desmistifiquem isso, ok? Há sim tratamento para depressão e há sim cura para depressão, mas ela tem que ser associada e tem que fazer sentido para quem? Para o paciente, não para o psicólogo. Tem que fazer sentido para o paciente, ok? Prosseguindo. Não se deve buscar o psicólogo para saber o que é certo ou o que é errado, gente. Até porque, de novo, isso mais para os pacientes que, né, estão vivenciando, uma fase de adolescência num contexto favorável, digamos assim, tá? Porque isso conta bastante também. O ambiente que a pessoa se desenvolve conta muito. E quando eu digo ambiente, gente, é para deixar bem claro, eu não estou falando de família. Família é só mais um fragmento importante, tá? Não vou desmerecer isso, mas ele é só mais um fragmento da onde o indivíduo se desenvolve, né? Além dessa família, tanto nuclear quanto família extensa, tem toda uma sociedade, tem as instituições, né? Digamos assim que a família é a primeira instituição que a criança possui, né? Que ela convive. Partindo disso, ok? Então não se vai no psicólogo para ouvir conselho ou para saber o que é certo e o que é errado, gente. Porque, de novo, as leis sociais definem isso aqui na nossa cultura, certo? Sobre o que é certo e o que é errado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou num relacionamento e estou tendo um caso com a minha secretária. É um exemplo bem de filme norte-americano, né? Estou tendo um caso com a minha secretária. Eu não sei se isso está certo. Meu amigo, no nosso país, você não pode ter mais de um relacionamento sério, tá? Não estou falando de poliamor aí ou derivados. Estou trazendo um exemplo hipotético, tá? Onde isso tá presente, né? Então, assim, não se pode ter. Você está casado no papel com uma pessoa que não aceita isso. Pronto. Então, assim, não é cabível
você está aqui na clínica me perguntando se é certo ou errado, porque você sabe que é errado. O ponto é como isso te afeta. Então, para que seja entendido, né, de uma maneira didática, você não deve buscar psicoterapia se você quer saber se o que você está fazendo ou deixando de fazer está certo ou está errado, tá? Você deve ir para buscar entender como isso te afeta, ok? Como escolher pelo certo me afeta, como escolher pelo errado me afeta. Ponto. É isso que você precisa saber. Outra coisa que é bastante pertinente também, né, que a gente aborde aqui, tá? A terapia, ela vai muito além de depressão e de ansiedade, tá? Não que não sejam temas importantes, mas como eu disse, é um encontro onde você lida com aquilo que você é de uma maneira integrativa. Você entra num percurso para entender como você funciona e o porquê funciona como funciona, ok? Então, esquece isso, mas eu não tenho depressão, não tenho ansiedade. Vai além disso, tá? Vai além de depressão, vai além de ansiedade, até porque, né? Isso está muito assim presente no nosso cotidiano. Sinais ansiosos e transtorno de ansiedade são coisas diferentes, tá? Até porque depois eu vou fazer um vídeo abordando sobre o Divertidamente 2, porque tem ansiedade lá e tal. Vou abordar disso num outro momento, tá? Mas é de suma importância para nossa sobrevivência, cara. Ter sinais ansiosos. O que, né, mostra que a ansiedade está se tornando um problema é quando ela tira nossa funcionalidade, ok? E sobre a depressão, ela, né, é uma doença, tem que ser encarada como tal, é uma merda, inclusive, né? Enfim. Mas ela tem presente consigo também a tristeza. Não significa que todo depressivo fica triste o tempo todo. Não estou falando isso, tá? Alguns até fazem vídeos pro YouTube. Continuando. Falando de mim, tá, gente? Voltemos ao que importa, né? Então, assim, a busca de atendimento psicoterapêutico, ela também causa esses insights, ok? Você aprende a entender como você funciona e por que funciona, como funciona, ok? No sentido de pensamento, sentimento, comportamento, tá? Consciente, inconsciente. Há inúmeras abordagens voltadas para o ambiente clínico que os profissionais utilizam, ok? Não me cabe aqui falar de abordagem porque todas são ciência. Então, significa que todas têm sua validade. Fiquem tranquilos, tá? Enquanto a isso. Bom, deixe-me ver mais o que eu posso falar para vocês sobre terapia, né? Óbvio que a questão do sigilo vocês já têm ou já escutaram falar sobre isso, né? Sigilo psicólogo-paciente, né? O psicólogo, ele não pode, não tem esse direito de falar o que está sendo abordado, né? Entre vocês ali, para terceiros. Isso é antiético, isso assim, né? É coisa básica da nossa profissão, ok? O único momento em que isso pode ser rompido é se o paciente apresenta risco para ele próprio ou para os outros, ok? Aí sim o psicólogo pode ir lá e, opa, não é bem assim que funciona, né? Não pode ser conivente com erros, tá?
Óbvio que é importante que você, né, busque um profissional que haja um vínculo bacana, que seja de sua confiança. Tá? E o tempo para o vínculo acontecer, qual que é? Na aula que tinha bola de cristal, eu acho que eu fui fazer alguma outra coisa. Brincadeiras à parte, né? Ah, mas qual que eu vou encontrar? Qual que eu vou passar? Ah, e se eu não conseguir achar? Boa parte desses pensamentos que surgem nesses momentos são pensamentos autossabotadores, tá? Diz mais respeito a você do que qualquer outra coisa, ok? Bem, psicoterapia de uma maneira resumida, tá? Funciona deste modo. Novamente, vou frisar aqui, não precisa estar passando pelo inferno na Terra para buscar ajuda, ok? Você pode sim buscar ajuda psicológica de modo preventivo. Você pode buscar atendimento psicológico para ter uma noção, né, mais assertiva sobre você, ok? De um modo preventivo, a preservar a sua saúde mental, tá? E o segundo ponto, né? Se você estiver passando por qualquer situação que você perceba que a barra tá pesada, digamos assim, se é que você me entende, cara, busca ajuda, ok? Eu não vou fazer propaganda minha que, busque-me, não. Fala comigo. Mas busca um suporte, tá? Porque eu sei que é complicado. Eu ia falar, eu imagino, mas nesse sentido, eu sei que é complicado. Então, sabe, dá uma investida na sua saúde, ok? Muito bem, meus caros amigos e amigas do meu canal. Creio ter abordado, mas se tiver alguma outra coisa que vocês queiram, né, deixar registrado, aí vocês podem comentar no vídeo sem problema nenhum. Se eu esqueci de algo e vocês acham, tem isso daqui também que eu acho bacana, eu acho interessante, importante abordar, deixa aí, vamos trocar ideia, tá bom? Pois muito bem, agradeço de novo e a gente se vê no próximo vídeo.